1938, Grota do Angico. Entre os pertences de Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, os soldados encontraram algo que ninguém esperava. Não era ouro, não eram armas, não eram mapas de tesouro. Era uma carta, escrita à mão, nunca enviada, nunca lida. Uma carta para a mulher que ele mais traiu em vida, sua própria mãe. O que o rei do cangaço escreveu naquelas páginas manchadas de sangue e lágrimas? Que segredos um homem que matou mais de 1000 pessoas guardava para a única pessoa que ainda o chamava de filho? Hoje, você vai conhecer a carta que Lampião nunca teve coragem de enviar. Entre o céu e o inferno do sertão, onde a sede queima mais que a solidão, um filho escreveu o que não pôde dizer e guardou no peito o que não pôde viver. Em cada bala, uma desculpa não dada, em cada cicatriz, uma infância roubada. Lampião era o monstro que o mundo criou, mas naquela carta era o menino que chorou. Hoje, as palavras que ele nunca entregou vão revelar o homem que ninguém olhou. Vila Bela, interior de Pernambuco, 1897. Antes de ser Lampião, o rei do cangaço, ele era apenas Virgulino. Um menino de olhos claros e sorriso fácil, que ajudava o pai na fazenda e sonhava em tocar sanfona nas festas do povoado. Mas o sertão não perdoa sonhadores. A carta começa assim: Mãe, a senhora se lembra quando eu tinha 7 anos e perguntei se Deus morava no céu ou no inferno? A senhora riu e disse que Deus morava no coração das pessoas boas. Eu acreditei, mãe. Eu acreditei por muito tempo. Virgulino tinha apenas 18 anos quando viu seu mundo desabar. Seu pai, José Ferreira, se envolve numa disputa de terras com a família Saturnino, poderosos da região. Não havia justiça no sertão. Havia apenas quem tinha mais homens e mais armas, e os Saturnino tinham os dois. Numa noite de lua cheia, atacaram a fazenda dos Ferreira. Virgulino estava na roça quando ouviu os tiros. Correu descalço, com o coração explodindo no peito. Quando chegou, já era tarde. Seu pai, morto. Sua irmã, violentada. Sua mãe estava viva, mas tinha nos olhos aquela morte que é pior que a outra. A morte da alma.
Mãe, quando cheguei e vi a senhora no chão, suja de sangue e lágrimas, algo dentro de mim morreu e algo muito pior nasceu. A senhora me olhou e disse: não faça nada, meu filho, deixa nas mãos de Deus. Mas Deus tinha saído do meu coração naquela noite, mãe, e no lugar dele entrou o demônio. 3 dias depois, Virgulino jurou vingança. Juntou-se ao bando de Senhor Pereira, um cangaceiro que já tinha fama na região. O menino dos olhos claros havia morrido. Nascia Lampião. O nome veio da rapidez com que atirava. Diziam que seu rifle iluminava a noite como um lampião, de tão rápido que puxava o gatilho. Mas cada tiro que ele dava, cada vida que tirava, era uma tentativa desesperada de matar a dor. Vingou seu pai, vingou sua irmã, matou os Saturnino, um por um. Mas a dor continuava lá, porque vingança nunca cura nada, ela só multiplica a ferida. Mãe, a senhora sabe quantos homens eu matei? Eu parei de contar depois do 100º, mas eu me lembro de cada olhar. Cada um deles me olhava do mesmo jeito que eu olhei o Senhor naquela noite, com o mesmo medo, com a mesma dor. E eu sentia um prazer terrível, porque agora eram eles sentindo o que eu senti. Mas depois vinha o vazio, mãe, e aí eu precisava matar de novo. O cangaço era uma maldição disfarçada de justiça. Lampião se tornou o homem mais temido do Nordeste. Saqueava fazendas, queimava vilas, cobrava impostos de prefeitos. Tinha um código de honra distorcido. Não matava mulheres e crianças, a menos que elas o traíssem. Distribuía dinheiro para os pobres, mas incendiava casas de quem não pagasse sua taxa. Era amado e odiado, herói e monstro. Depende de qual lado da bala você estava. Mas em 1925, algo aconteceu que mudaria até mesmo o coração de Pedra de Lampião. Ele conheceu Maria Bonita.
Narrador. Maria Déia, apelidada de Maria Bonita pela beleza impressionante, era casada quando conheceu Lampião. Ele invadiu a vila onde ela morava para cobrar impostos. Seus olhares se cruzaram e algo inexplicável aconteceu. Lampião sequestrou Maria, ou Maria fugiu com Lampião, dependendo de quem conta a história. Mas o fato é que ela largou tudo, marido, filhos, família, para viver com o cangaceiro mais procurado do Brasil. E pela primeira vez em anos, Lampião voltou a sentir algo além de raiva. Mãe, eu encontrei uma mulher que olha para mim e não vê o demônio. Ela vê o Virgulino, aquele menino que a senhora embalava no colo cantando cantigas. Quando estou com ela, mãe, eu quase consigo esquecer o sangue nas minhas mãos. Quase. Maria Bonita não apenas acompanhou Lampião. Ela lutou ao lado dele. Atirava, cavalgava, sobrevivia no sertão impiedoso. Mas mais importante, ela o humanizava. Lampião começou a questionar, começou a ter pesadelos. Começou a perceber que estava velho, cansado e que toda aquela violência não tinha levado a lugar nenhum. E foi quando sua mãe apareceu nos sonhos dele. Lampião começou a ter o mesmo pesadelo, noite após noite. Sua mãe aparecia na porta da velha fazenda, olhando para ele com aqueles olhos tristes, e dizia apenas uma frase: "Você ainda é meu filho?" Foi quando Lampião decidiu escrever a carta. 1937. Ele estava com 40 anos, velho para os padrões do cangaço. Tinha uma filha com Maria Bonita, Expedita, e pela primeira vez em décadas pensou em parar. Mãe, eu sei que a senhora deve ter vergonha de mim, deve rezar todo dia pedindo para Deus me perdoar, ou deve ter desistido de mim há muito tempo. Eu não sei qual das duas dói mais, mas eu preciso que a senhora saiba uma coisa. Eu nunca quis ser esse homem, eu só queria justiça. Queria que quem fez mal para o senhor e para a senhora pagasse. Mas a justiça virou vingança, e a vingança virou um vício. E quando eu percebi, era tarde demais. Eu já era o Lampião, e o Virgulino tinha morrido faz tempo. Mas tem noites, mãe, que eu acordo e ainda posso ouvir a senhora me chamando para jantar. Posso sentir o cheiro do feijão que a senhora fazia. Posso ver o sorriso do pai, e aí eu choro, mãe. Eu choro escondido, porque cangaceiro não pode chorar, mas eu choro. Lampião nunca terminou a carta. Guardou ela dobrada no bolso do gibão, junto com uma foto desbotada da mãe. Porque no fundo, ele sabia que não tinha desculpa, não tinha perdão, não tinha volta. Ele havia cruzado uma linha que não se pode descruzar. – 28 de julho de 1938. Grota do Angico, Sergipe. Lampião e seu bando acampam à beira do rio. Estão cansados. Maria Bonita está grávida de novo. Eles falam em parar, em se entregar, em tentar uma vida diferente. Mas o destino tinha outros planos. Um traidor revelou a localização deles. Às 5 da manhã, 48 soldados cercam o acampamento. Lampião acorda com o som dos tiros. Ele tenta reagir, mas está cercado. Grita para Maria correr. Ela não corre. Fica ao lado dele, atirando, porque era assim que eles haviam prometido, juntos até o fim. Lampião leva 11 tiros. Maria Bonita, 7. Morrem abraçados na margem do rio.
Os soldados decapitam os corpos e colocam as cabeças em exposição pública, como troféus. Durante anos, as cabeças de Lampião e Maria Bonita ficaram expostas no Museu Nina Rodrigues, em Salvador, um espetáculo macabro da barbárie humana. Mas quando os soldados revistaram o corpo de Lampião, encontraram a carta no bolso ensanguentado do gibão. A carta que ele nunca teve coragem de enviar. A carta que revelava a verdade. Por baixo do monstro, ainda havia um menino perdido, tentando se desculpar com a mãe. Mãe, se a senhora estiver ouvindo isso de algum lugar, eu quero que saiba. Eu sinto muito. Sinto muito por ter falhado com a senhora. Por ter me tornado isso. Por ter manchado o nome da nossa família. Mas eu quero que a senhora saiba que mesmo no meio de tanta escuridão, eu tentei ser humano. Amei Maria. Protegi minha filha. E nunca, nunca esqueci da senhora. Perdoa seu filho, mãe. Se puder, se ainda sobrar algum amor. Virgulino. A carta chegou à mãe de Lampião 3 meses depois, entregue por um ex-cangaceiro que sobreviveu ao massacre. Dizem que ela leu uma vez, apenas uma, chorou em silêncio e depois queimou a carta na fogueira. Quando perguntaram por quê, ela disse: porque perdão não se escreve, perdão se sente, e eu já tinha perdoado meu filho no dia em que ele nasceu. A história de Lampião nos ensina algo perturbador sobre a natureza humana. O bem e o mal não são times opostos. Eles coexistem dentro de nós. Lampião foi um assassino, um criminoso, um homem violento, mas também foi um filho que amava a mãe. Um homem que amou profundamente. Um ser humano que, por baixo de toda aquela raiva, só queria que alguém o chamasse pelo nome de batismo de novo. Virgulino. Quantos de nós carregamos cartas nunca enviadas, pedidos de desculpas engasgados, perdões adiados? A diferença é que nossas falhas não mancham a história, mas mancham nossas consciências do mesmo jeito. A carta original de Lampião foi perdida, ou destruída, ou escondida em algum arquivo empoeirado da história, mas a mensagem dela permanece. Entre tiros e pecados, ainda havia um filho tentando se desculpar, e talvez seja isso que nos faz humanos, não a ausência de erro, mas a capacidade de reconhecê-lo. E você? O que achou dessa história? Lampião merecia perdão? Existe redenção para quem atravessou tantas linhas? Deixe sua opinião nos comentários e me conta, de qual cidade você está assistindo isso agora? Quero saber se essa história do sertão brasileiro chegou até você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perdão, sobre humanidade, sobre as cartas que todos nós carregamos no peito. Se você chegou até aqui, muito obrigado, de coração. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais que vão mexer com você. Até a próxima história. E não esqueça, por baixo de todo monstro existe alguém pedindo socorro.